Vamos lá, quarto ano, agora pegando a nossa aula de matemática, nossa apostila, tá? Nós estamos na página 144, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de frações, tá bom? Percebi que vocês gostaram bastante desse conteúdo, é um conteúdo legal, algumas crianças já sabem como é, né? Mas agora a gente vai descobrir que as frações, elas têm 3 nomes diferentes, tá bom? São frações próprias, impróprias ou aparentes, tá bom? Então, olha aí a página 144 da apostila para conseguir acompanhar junto com a Pro, tá bom? A gente vai até a página 146 hoje. Então, tipos de frações. As frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Lembra que a professora falou que quando a gente tem uma fração, a gente tem o número de cima, que chama numerador, e temos o de baixo, que chama denominador, né? O número de baixo é a quantidade de vezes que o pedaço está dividido. E o número de cima é a quantidade de vezes que o pedaço está pintado, tá bom? Então, o que a gente pode pensar com isso? Que nós temos os tipos diferentes de montar essa fração. Quando o número de cima é menor que o número de baixo, então quer dizer, quando o denominador é maior do que o numerador, isso significa que essa fração se chama fração própria, tá? Então, olha lá. As frações próprias é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Então, olha, a gente tem exemplos e temos até um desenho aí da moça perguntando: você vai levar o rocambole inteiro? E o moço falando: não, por favor, quero só 2/3 do rocambole, né? Então, a gente tem aqui... Desculpa, professor, está aumentando o volume aqui. Então, a gente tem aqui um exemplo de fração própria. Então, toda vez que o número de cima for menor que o de baixo, ela é uma fração própria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o número de cima é maior do que o de baixo ou quando os dois números são iguais, tá bom? Então, o que acontece quando o número de cima é maior que o de baixo? A gente tem que desenhar mais de uma peça, tá? Então, olha o exemplo aí do laranjinha, 5/4. Se eu tenho a peça dividida em 4 partes, como eu vou pintar 5? Né? Então, eu tenho que desenhar 2 peças de 4 partes, porque daí eu vou pintar 4 e mais uma para dar 5, tá bom? Igualzinho tá aqui na apostila. Ele dividiu em 4 partes, porque é o número que tá embaixo. Só que se um só não dá, tem que desenhar mais um para completar o número de cima, tá bom? 7/3 ou 8/8. 8/8 significa que ele está dividido em 8 partes e que eu pintei 8 partes. Quer dizer, de 8 quadradinhos de chocolate, eu comi 8 quadradinhos. Então, quer dizer que eu comi um inteiro, tá bom? Então, quando a fração significa um inteiro, ela também é imprópria, tá? Bruna, vou comer 3 meios de mamão. Olha só, você está usando a linguagem que aprendeu na aula de matemática. A fração imprópria indica um ou mais de um inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Página 145. A fração aparente é o terceiro nome, tá bom? Então, temos própria, imprópria e agora vamos descobrir a aparente. A aparente é aquela em que o numerador, que é o número de cima, é divisível pelo denominador, tá? Ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Isso quer dizer que o de cima pode ser dividido pelo número de baixo. Então, se chama fração aparente, tá? A fração aparente, ela resulta sempre em um número inteiro, tá? Porque se ele é divisível, ele vai dar um número inteiro, tá? Sem resto. Como vimos nos exemplos acima, para descobrir quantos inteiros vale a fração aparente, é só dividir o numerador pelo denominador, né? Então, tá falando aqui, a menina falando para outra. Eu comi 16/8 de mexerica. Ah, entendi. Então, significa que você comeu 2 mexericas. Entendeu? Porque 16 dividido por 8 vai dar 2. É um número divisível e é uma fração aparente, tá bom?
Atividades. Pinte os retângulos de acordo com a legenda. Então, fração própria vai pintar de azul e fração imprópria vai pintar aí de vermelho ou laranjinha, não sei como é que tá na apostila de vocês. Minha aqui tá vermelha, tá bom? Então, vocês vão pintar o quê? Prestando atenção no quê? Se o número de cima é menor que o de baixo, vai pintar de azul. Se o número de cima é maior que o de baixo, vai pintar de vermelho. E se os dois números são iguais, vai pintar também de vermelho, tá bom? Agora 146. Complete as orações. Então, aqui vocês vão completar com palavras, tá? Quando o é menor do que o denominador, a fração é chamada de... Então, presta atenção naquilo que o professor explicou. A fração é chamada de se o denominador é menor do que o numerador, tá bom? Então, estou falando menor, porque senão vocês vão confundir a outra resposta. C. A fração aparente é aquela cujo é divisível pelo... Uma fração aparente necessariamente deve ser imprópria, tá? Então, uma fração aparente, como ela é de um número inteiro, ela também é imprópria. Então, toda fração aparente, ela é também imprópria, tá bom? 3. Existe fração imprópria que não é aparente? Dê um exemplo. Sim, porque todas as frações impróprias que o número de cima é maior que o de baixo e não for divisível, ela é imprópria. Mas ela não é aparente porque ela não é divisível, tá? Por exemplo, 7 sobre 3. 7 terços. Então, a 7 terços, ela é imprópria porque o número de cima é maior que o de baixo, mas ela não é aparente porque teria que ser divisível e ela não é divisível, tá bom? 4. Escreva o número natural que representa cada uma das frações. Então, o que vocês vão fazer aqui na 4? Vocês vão dividir o número de cima pelo de baixo para dar um resultado, tá bom? Então, vai fazer divisões, tá? 5. Leia a situação e escreva a fração correspondente. Depois, identifique-a como imprópria, imprópria ou aparente. Então, vocês vão ler, escrever qual é a fração que está pedindo e escrever na frente se ela é própria, imprópria ou aparente, tá bom? Então, ó, um bolo é dividido em 12 partes iguais e 5 pedaços são guardados na geladeira. Que fração do bolo é colocada na geladeira, tá? Então, é um bolo dividido em 12, só que a parte que eu guardei foi a 5, né? Então, qual é a fração e qual é o nome da fração? Danilo e Fábio entram em uma pizzaria, entraram e comeram ao todo 10 pedaços de pizza. Se cada pizza tem 8 pedaços, qual é a fração de pizza consumida pelos dois? Significa que eles não pediram uma pizza só, eles pediram duas, né? Então, se cada pizza é dividido em 8 pedaços, o 8 tem que estar embaixo, né? E aí o número de cima é a quantidade de pedaços que eles comeram. E escreve se ela é própria, imprópria ou aparente, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje de matemática. O conteúdo de fração é um conteúdo que tá bem legal. As crianças têm gostado bastante, né? Meus alunos têm gostado bastante. E daqui a pouquinho a gente volta com a aula de artes, tá? Um beijão!